Olá, você estava aí num relacionamento e você percebeu que aquela pessoa faz mal para você, você terminou o relacionamento com aquela pessoa, mas você ainda sente falta dessa pessoa? Se você se encontra nessa situação, eu gostaria que você fizesse junto comigo uma pausa na sua navegação, porque neste vídeo eu vou tentar te convencer de que sentir a falta, né, de uma pessoa que precisou sair da sua vida, sentir saudade aí de uma pessoa que você não tem mais o relacionamento não significa que você tomou a decisão errada. Então, assim, vale a pena ficar comigo até o final deste vídeo. Antes, eu vou te fazer um segundo convite. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Eu tô aí constantemente postando vídeos com dicas para você cuidar da sua saúde mental. E se você já é inscrito, muitíssimo obrigada. Então vamos lá, gente. É uma parte, né? Assim, uma das partes, né? Mais difíceis de terminar um relacionamento. E aqui eu tô falando, né, de qualquer relacionamento, relacionamento familiar, relacionamento aí que envolve amizade, relacionamento amoroso, tá? Esse vídeo não é exclusivamente de relacionamento amoroso, vale aí para todos os relacionamentos. Enfim, uma das partes aí mais difíceis de terminar um relacionamento é a gente entender uma verdade que é muito difícil da gente compreender. Que verdade é essa? A verdade é que você pode sim sentir muita falta de alguém. Você pode sim sentir muita saudade de alguém. E ao mesmo tempo que você sente saudade dessa pessoa, você pode sim saber que essa pessoa não fazia bem para você. É uma verdade importante e que a gente tem sim que lembrar dessa verdade, porque muita gente, quando eu falo assim, não é pouca, é muita gente mesmo, ainda acredita, né? Tem aquele pensamento assim, se fulano me machucou, então eu não posso sentir saudade de fulano. Ou então, se fulano foi uma pessoa tóxica comigo, então eu não posso sentir falta de fulano. Tem gente que pensa, tem gente que ainda vai um pouco mais além, e pensa assim: se eu tô sentindo saudade de fulano, então isso significa que eu tomei a decisão errada de me afastar de fulano. Então eu tenho que voltar a me relacionar com fulano. Tem gente ainda que tem esse tipo de pensamento. Mas, gente, as nossas emoções, né, elas não funcionam aí como os números, né? Não é aquela, não é a matemática, né? 2 e 2 é 4, né? Se 2 acontece, se eu adiciono 2 e 2 vai dar 4. Não, isso não acontece. Se acontecesse também, eu acho que eu, assim, com certeza eu não ia trabalhar na área, tá? Que eu sou péssima com matemática. Mas enfim, gente, por que que isso não, as nossas emoções, elas não são assim tão exatas? Porque, gente, sentir falta de alguém, né? Sentir saudade de alguém não significa necessariamente que você tem que voltar para fulano. Não significa aí que você tem que retomar o relacionamento com o fulano. Às vezes, a saudade que você sente, a falta que você sente de fulano, significa apenas que fulano
foi uma pessoa importante para você num determinado período aí da sua vida. É só isso que sentir falta de alguém, sentir saudade aí de fulano significa, né? Não tem aí não tem aí aquele significado exato. Se é isso, eu tenho que voltar. Sentir falta de alguém, né, gente, é um sinal aí de vínculo. Não é necessariamente um sinal de que você tem que retomar a ligação, tem que voltar a ter um relacionamento com fulano. O ser humano, né, nós, seres humanos, a gente é biologicamente programado para a gente criar vínculo, né? E vínculo emocional é uma necessidade fundamental para todos nós, seres humanos. E quando alguém, gente, importante sai da nossa vida, né? Quando um relacionamento aí é quebrado, independente aí desse relacionamento, né? Se é tóxico, se é saudável, mas enfim, quando alguém importante sai da nossa vida, o nosso cérebro, ele não vai virar e vai falar assim: fulano saiu. Então, eu vou deletar todos os sentimentos que eu tenho sobre fulano. Gente, ele poderia fazer isso, mas o nosso cérebro, ele não faz isso. Na verdade, né, o nosso cérebro, ele vai precisar aí de um tempo para a gente se adaptar àquela perda. O nosso cérebro, o nosso emocional precisa sim de um tempo para a gente se adaptar àquela perda. E por isso, gente, é sim possível, né? Você sentir falta de um namorado abusivo. É possível, sim, você sentir falta de uma amiga tóxica. É possível, sim, você sentir falta de um familiar que, sei lá, não te deu o amor que você precisa. É possível, sim, você sentir falta de uma pessoa, né, de um alguém que você sente que não é saudável para você manter por perto na sua vida. A saudade, né, o sentir falta não significa volte, tá? Isso não existe. A saudade, o sentir falta de alguém, é simplesmente uma forma do nosso cérebro processar aquela perda, né? A perda de alguém ali que foi, sim, importante num determinado momento da nossa vida. A dor da separação, né? A dor aí do término, não significa que aquele relacionamento era saudável. Então eu vou tentar repetir. A dor da separação, né? O sofrimento que a saudade traz, não significa que aquela pessoa era boa para você. Ou então, não significa que aquela relação era saudável para você. A gente tem sim que entender que a intensidade da dor da separação, ela não vai medir a qualidade daquela relação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A intensidade ali da dor depois de uma separação não está ligada à qualidade daquela relação, daquele relacionamento. O que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, você pode sim sofrer, né? Você pode sim sentir saudade, sentir falta de alguém que não era tóxico,
que não era saudável para você, que era tóxico. Você pode sim, né, como eu falei antes, sentir saudade, sentir falta de alguém que foi abusivo com você, que te machucou. Aí você me pergunta, Thalita, mas que trem esquisito. Por quê? Por que que eu sofro, né, por alguém que não era saudável para mim? Por que que eu sofro sentindo falta de alguém que me machucou? Uma explicação assim bem resumida é que com aquele término, né, do relacionamento, você não tá ali perdendo só aquela pessoa. Você tá perdendo aí várias coisas. Você tá perdendo aí, por exemplo, as memórias que você construiu com aquela pessoa. Você também vai estar perdendo aí os momentos bons que você viveu com aquela pessoa. Você vai estar perdendo aí a versão de você que existia quando você se relacionava ali com aquela pessoa, né? A gente meio que tem várias versões dependendo aí da pessoa com quem a gente se relaciona. Você também vai estar perdendo o futuro que você imaginou que teria com aquela pessoa, né? A gente imagina aí futuro com todos os tipos de relacionamento que a gente tem, não é só com relacionamento amoroso. Você também vai estar perdendo ali a esperança de que um dia aquela pessoa mudaria, né? Você vai estar perdendo essa esperança também. Então, assim, muitas vezes a gente aí não sente falta apenas da realidade daquele relacionamento. A gente sente falta, a gente sente saudade do potencial que aquele relacionamento teria. A gente sente também falta do potencial daquela pessoa, do potencial daquele relacionamento, daquilo que aquele relacionamento poderia um dia ser. Então, assim, esse é um dos motivos por que a gente, né, o nosso cérebro, a gente sofre, a gente sente falta, a gente sente saudável, a gente sente aí não saudável, a gente sente falta, a gente sofre, a gente sente saudade de pessoas que machucaram a gente, de relacionamentos aí que foram abusivos com a gente. A gente tem que aceitar também, gente, que duas coisas completamente opostas, duas coisas completamente contraditórias, elas podem sim existir ao mesmo tempo. A nossa, eu brinco muito com o cliente meu, eu sempre falo assim: nossa realidade é muito complexa. Duas coisas contrárias pode sim ser realidade ao mesmo tempo. E uma das formas aí, né, da gente desenvolver pessoalmente é a gente aí lidar com a complexidade da vida. Lidar com a complexidade da vida é sim um sinal aí de maturidade emocional. E um exemplo aí disso, né, da complexidade da vida, é você, né, pensar, ok, eu sinto falta de fulano, eu tenho saudade de fulano, e ao mesmo tempo eu sei que a relação com fulano era uma relação que me fazia muito mal. Eu posso sim ter esses dois pensamentos contraditórios ao mesmo tempo. Eu posso sim ter esses dois sentimentos contrários, né, opostos ao mesmo tempo. Os dois são sim verdade, são sim realidade, né? Então, assim, um exemplo, né, um exemplo contrário de um pensamento aí que não é saudável seria, eu acho que eu já falei no início do vídeo, seria mais ou menos assim: ah, se eu tenho saudade de fulano,
então significa que eu tenho que voltar com fulano. Ou então, se fulano aí me machucou, se fulano foi abusivo comigo, então isso significa que eu não posso de maneira alguma ter nenhum sentimento por fulano. E como eu falei, né, os nossos sentimentos aí, eles não são números, né? São bem mais complexos. O desenvolvimento, né? O desenvolvimento aí pessoal, nosso crescimento pessoal, a nossa, né, inteligência emocional também acontece de várias formas, e aí, nesse caso, acontece quando a gente abraça, né, uma perspectiva mais equilibrada, uma perspectiva que aceita a complexidade da vida. E aí vai no sentido assim, ok, fulano foi sim uma pessoa, alguém importante para mim no passado, mas eu me afastar de fulano é sim a decisão certa e saudável para a minha vida. Essa aí é uma forma aí de pensamento em que a gente tem uma maturidade emocional, né? Sentir falta de alguém, né? Ter saudade de alguém faz parte da adaptação do nosso cérebro a mudanças da vida. É isso, né? Os relacionamentos que a gente tem, independente aí do relacionamento, vai criar sim mudanças profundas no nosso cérebro, porque querendo ou não, né, quando a gente se relaciona com alguém, a gente acaba acostumando com uma série de coisas, né? A gente acostuma, sei lá, receber mensagem da pessoa, a fazer planos, né? Ou então imaginar um futuro junto com aquela pessoa. A gente ali se acostuma, né, a ter a presença da pessoa ali na nossa rotina. A gente se acostuma a compartilhar as nossas experiências com a pessoa. Então, assim, gente, quando um relacionamento termina, quando uma conexão acaba, né? O nosso cérebro, ele precisa sim de tempo para meio que se adaptar àquela nova realidade, né? E por isso que, né, durante esse período aí de adaptação, muita gente sente aí uma sensação, né? Ou tem pensamentos que são parecidos aí com uma abstinência emocional. Aí você me pergunta assim, mas Thalita, como assim? Que tipo de pensamentos são esses? Então vamos lá. Você começa aí a pensar, você pensa frequentemente sobre essa pessoa, você começa a ter pensamentos frequentes sobre essa pessoa. Você tem aí uma sensação de vazio. Tem gente que experimenta uma sensação de vazio. Você tem aí um desejo, uma vontade muito grande, né? De conversar com aquela pessoa, né? Uma vontade de procurar. Ah, deixa eu tentar procurar fulano. E aí vai lá na rede social de fulano e procura fulano, né? Isso, né? Faz parte, né? Esse desejo, essa vontade de voltar para o que era conhecido, né? Faz parte, sim, desse processo. E isso, gente, esse tipo de comportamento, esse tipo de vontade, esse tipo de pensamento não significa que você é uma pessoa fraca. Isso não significa que você tem que voltar para fulano, ou então, isso não significa que fulano era uma pessoa boa para você. Isso tudo, né, esses comportamentos, esses pensamentos que eu mencionei, significa que o seu cérebro está se adaptando. Isso significa que o seu emocional está se reorganizando àquela nova realidade.
Muita gente, né, pensa aí que você tem, né, se fulano foi abusivo com você, né, você tem aí que transformar o seu amor por fulano em ódio. Você tem que transformar aí os sentimentos. E de novo, os nossos sentimentos aí não são números, né? São bem mais complexos. Então, muita gente tenta aí superar esse tipo de situação tentando criar antipatia, tentando criar aí raiva da pessoa. E aí as pessoas acabam tentando se convencer, né? No diálogo interno, elas meio que falam assim: ah, eu tenho que parar de me importar com fulano. Eu tenho que ter raiva de fulano porque fulano fez A, B e C comigo. Gente, você pode sim, muito bem, se lembrar daquela pessoa sem abandonar a si mesmo. Um exemplo, né, de um pensamento aí que não é saudável nesse sentido seria mais ou menos assim: ah, eu não posso mais amar aquela pessoa. Ao invés de ter esse tipo de pensamento, você pode ter uma perspectiva, um pensamento mais saudável. No sentido assim, eu posso sim me importar com alguém e ainda assim eu posso escolher aquilo que protege a minha saúde emocional. Olha só, com esse pensamento, né, mais saudável, você é lembrado da sua escolha. Você reconhece, né, que fulano foi sim uma pessoa importante no momento da sua vida. Você reconhece sim os momentos bons que você passou com fulano, né? As experiências boas que você teve com fulano. E ao mesmo tempo, você se lembra que você tem sim uma escolha e que a sua escolha é cuidar da sua saúde emocional. A sua escolha é cuidar, né, cultivar o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento emocional. Gente, amor e limite andam juntos. Compaixão e distância também andam juntos. Um não exclui o outro. Sentir saudade de alguém, sentir falta de alguém que te machucou, que foi tóxico, pode sim ensinar algo sobre você muito importante. Tem gente que chega, né? Eu já tive assim cliente que vira para mim e fala assim: "Ah, até hoje eu sinto saudade de fulano e já terminei com fulano, já sei, já tem, sei lá, um mês, 2 meses." Tem gente ainda que se pergunta, né? Por que que, Thalita, por que que até hoje eu tô sentindo falta de fulano? E aí eu dou aquela resposta assim: essa pergunta não é produtiva, porque na verdade, esse tipo de pergunta, gente, de fato não é produtivo. Ao invés disso, né, se pergunte o que que fulano representava para mim. Com essa primeiro, deixa eu explicar. Quando você se pergunta, né? Ah, por que que até hoje eu sinto falta de fulano? É simplesmente o nosso cérebro aí tentando se adaptar, né? É uma coisa aí que faz parte, né, da experiência humana, é um vínculo, né? Mas a partir do momento que você se pergunta por o que que fulano representava para mim, quando você aí se abre para essa pergunta, você pode descobrir que você também sinta falta de se sentir escolhido, de se sentir compreendido, de ter aí uma companhia,
né? De ter um sonho compartilhado. Quando você aí entende de fato do que você sente falta, né? Do que você de fato sente saudade, do que fulano representava para você, você tem a oportunidade, né, de começar a construir, né, essas necessidades, né, do tipo necessidade de ter companhia, necessidade de se sentir compreendido, necessidade aí de se pertencer a um grupo. Você começa a ter a oportunidade de construir essas necessidades de uma forma mais saudável. Então, assim, você se perguntar: ah, por que que até hoje eu tenho saudade de fulano e fulano me machucou? Gente, isso não é, nunca foi e não vai ser importante para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né? A pergunta que de fato importa é outra, né? O que que fulano representava para você? Esse relacionamento com fulano era bom para sua, era boa para sua saúde emocional? Você conseguia de fato ser você mesmo, ser autêntico com fulano? O seu limite era respeitado naquele relacionamento? Você se sentia seguro emocionalmente com aquela pessoa? Aquele fulano, aquela fulana contribuía de qual forma para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento pessoal? Sente falta, né, de fulano como ele é, ou de uma esperança ou de uma fantasia do que ele poderia ser, né? Você sente aí falta do que fulano poderia ser, ou você sente falta aí do que de fato fulano era? Enfim, gente, sentir saudade, sentir falta de alguém é humano, faz parte aí da nossa experiência enquanto ser humano, e escolher a nós mesmos, né? Escolher aí o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, a nossa saúde mental e emocional também é humano, também faz parte aí da forma de navegar a vida. Bom, gente, é isso. Eu espero aí que eu não tenha aí complicado, né? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários se você gostou. É isso e eu te encontro na nossa próxima pausa na sua navegação. Muito obrigada, tchau!